Bom dia, paz. Eu vou ler hoje Joel 2, do 2:1-11, quando Deus declara guerra ao seu povo. Vamos ler o 2 todo, 2 até o 11. Tocai a buzina em Sião e clamai em alta voz no monte da minha santidade. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e ele está perto. Dia de trevas e de tristeza, dia de nuvens e de trevas espessas, como a alva espalhada sobre os montes. Povo grande e poderoso, qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá, pelos anos adiante, de geração em geração. Diante dele um fogo consome e atrás dele uma chama abrasa. A terra diante dele é como o jardim do Éden, mas atrás dele um desolado deserto. Sim, nada lhe escapará. O seu parecer é como o parecer de cavalos, e correrão como cavaleiros. Como o estrondo de carros sobre os cumes dos montes, irão eles saltando. Como o ruído de chama de fogo que consome a pragana, como um povo poderoso ordenado para o combate. Diante dele temerão os povos. Todos os rostos são como a tisnadura da panela. Como valentes correrão, como homens de guerra, subirão os muros, e irá cada um nos seus caminhos e não se desviarão da sua fileira. Ninguém apertará a seu irmão, irá cada um pelo seu carreiro. Sobre a mesma espada se arremessarão e não serão feridos. Irão pela cidade, correrão pelos muros, subirão as casas, pelas janelas entrarão como ladrão. Diante dele tremerá a terra, abalar-se-ão os céus, o sol e a lua se enegrecerão, e as estrelas retirarão o seu resplendor. E o Senhor levanta a sua voz diante do seu exército, porque muitíssimos são os seus arraiais, porque poderoso é, executando a sua palavra, porque o dia do Senhor é grande e muito terrível. E quem o poderá sofrer? Eu li até o versículo 11, né? Agora vamos à explicação do livro. Quando Deus declara guerra a seu povo. Joel 2:1-11. Antes de entrarmos na exposição do texto em apreço, precisamos definir a forma de interpretá-lo. Alguns estudiosos entendem que o texto trata com exclusividade da praga de gafanhotos, ao passo que outros, com igual firmeza, afirmam que a passagem se volta toda para o futuro. Ambas as posições, porém, são extremas, de Charles Weinberg. Gerard van Groningen enfatiza que o dia do Senhor é o tema central da profecia de Joel. Aqui no caso é o dia do Senhor, que é mais importante. A referência a esse dia é proclamada primeiro em termos de invasão de gafanhotos, um desastre natural que ocorreu no tempo do profeta, e depois em termos de uma terrível invasão por um inimigo poderoso e irresistível, destruidor. Richard Patterson destaca que tanto os gafanhotos como os exércitos inimigos são destacados nas escrituras como instrumentos de Deus para disciplinar seu povo. Deuteronômio 28, 38 e 39, separei aqui para poder ler. Deuteronômio 38, 39 é 28. Deuteronômio 28, 38. 28. Lançarás muita semente ao campo, porém colherás pouco, porque o gafanhoto a consumirá. Para disciplinar, né? 1 de Reis 8, 35, 39. Oito, 35, 39.
Quando se fechar o céu e não houver chuva por haver o teu povo pecado contra ti, e se o teu povo voltado para este lugar invocar o teu nome e afastar-se do seu pecado por o haveres castigado, ouve dos céus e perdoa o pecado dos teus servos, de Israel teu povo. Ensina-lhes o caminho certo e envia chuva sobre a tua terra, que deste por herança ao teu povo. Quando houver fome ou praga no país, ferrugem e mofo, gafanhotos peregrinos e gafanhotos devastadores, ou quando o inimigo sitiar em suas cidades, quando em meio a qualquer praga ou epidemia. Eu li até o 37, foi onde ele mandou, né? Deu para entender. Então, aqui Richard Patterson destaca tanto os gafanhotos como os exércitos inimigos são destacados nas escrituras como instrumentos de Deus para disciplinar o seu povo. Warren dá a opinião que o povo deveria deixar de olhar para os gafanhotos ao seu redor e começar a ver o cumprimento do que a praga de gafanhotos simbolizava, a invasão por um exército feroz vindo do norte, 2:20. É bem provável que Joel estivesse se referindo à invasão assíria durante o reinado de Ezequias em 701 a.C., Isaías 36 e 37, né? Vou ler pelo menos parte disso. Isaías 36. Então ele está falando que era a invasão dos assírios. A ameaça de Senaqueribe. No 14º ano do reinado de Ezequias, Senaqueribe, rei da Síria, atacou todas as cidades fortificadas de Judá e se apossou delas. Então, de Laques, o rei da Síria, enviou seu comandante com um grande exército a Jerusalém ao rei Ezequias. Quando o comandante parou no aqueduto do açude superior, na estrada que leva ao campo do lavandeiro, o administrador do palácio, Eliaquim, filho de Ilquias, o secretário Sebne, o arquivista real Joá, filho de Asaf, foram ao encontro dele. E o comandante do campo falou: digam a Ezequias, assim diz o grande rei, o rei da Síria, em que você está se baseando esta sua confiança? Você diz que tem estratégia e força militar, mas não passam de palavras vãs. Em quem você confia para rebelar-se contra mim? Aqui o rei da Síria falando com Ezequias, rei de Judá. Pois veja, agora você está confiando no Egito, aquela cana esmagada que fura a mão de quem nela se apoia. Assim é o faraó, o rei do Egito, para todos os que dele dependem. E se você me disser, no Senhor o nosso Deus confiamos, não são deles os altos e os altares que Ezequias removeu, dizendo a Judá e a Jerusalém, vocês devem adorar aqui, diante deste altar? Faça agora um acordo com o meu senhor, o rei da Síria, e eu lhe darei 2.000 cavalos, se você puder pôr cavaleiros neles. Como então você poderá repelir um só dos menores oficiais do meu senhor, confiando que o Egito lhe dará carros e cavaleiros? Além disso, você pensa que vinha atacar e destruir esta nação sem o Senhor? O próprio Senhor me mandou marchar contra a nação e destruí-la. Aqui é o rei da Síria ameaçando Ezequias, rei de Judá. Então, nós vemos como Deus disciplina o seu povo, né? Mas eu amei a oração aqui no caso de 1 de Reis 8, 35, 39, foi uma oração ali. Então, aqui três principais interpretações do texto. Em primeiro lugar, a invasão literal dos gafanhotos. A maioria dos eruditos contemporâneos acredita que Joel está fazendo a mesma descrição do capítulo anterior, descrevendo a invasão irresistível da praga de gafanhotos. No capítulo 1, o sofrimento é principalmente agrícola e pastoril. Agora, porém, a cidade é atacada. Essa interpretação preterista, que olha para a cena com as lentes do retrovisor, parece nos prejudicada, uma vez que Joel está falando de algo que vai acontecer e não daquilo que já aconteceu. Alguns eruditos contemporâneos olham para o passado, né? Em segundo lugar, a invasão militar. Alguns estudiosos, como João Calvino, interpretam o texto metaforicamente como uma invasão do exército assírio contra Judá. Já William MacDonald entende que essa invasão aponta para o cativeiro babilônico. De acordo com o Calvino, destacado e eminente expositor, Joel não está falando mais dos gafanhotos, mas daquilo que eles representam. J.C. Baxter, nesta mesma linha de pensamento, diz que se continuarmos lendo até o fim do capítulo 2, descobriremos que os 11 primeiros versículos neles contidos são uma fascinante e terrível descrição dessa nova e ainda maior desgraça que estava para cair sobre a nação. Isso está claro.
demais para exigir comentários. O capítulo começa assim: tocai a trombeta em Sião e dai voz de rebate no meu santo monte. Não se faz soar um alarme para algo que já passou, mas sim para advertir sobre o que é iminente. Terceiro lugar, a invasão dos gafanhotos como precursores do dia do Senhor. Daqui na realidade, são muitos, tá vendo? Muitos os estudiosos falam uma coisa, o outro fala outra, né? Que representa para eles. Mas aqui a principal, que o texto quer dizer principalmente é para o dia do Senhor, que ele está apontando. Há aqueles que defendem a posição de que a invasão dos gafanhotos é real, porém aponta para um perigo ainda maior, ou seja, o ataque militar dos caldeus e o prenúncio do dia do Senhor. David Ubar comenta: a descrição da praga segue, mas é uma mudança dramática, com imagens poéticas vivas. O profeta compara os gafanhotos a um exército invasor. Esse ataque é tão terrível que de alguma forma deve relacionar-se com o dia do Senhor. 1:15, 2:11. O exército de gafanhotos é a linha de frente. É a revelação plena da ira de Deus, seguirá em comboio. Os gafanhotos são reais, não figurados, mas a própria realidade é tão surpreendente que traz insinuações de uma realidade ainda maior, o exército divino do juízo universal. Concordo com Dionísio Pape quando diz que a desolação que o Senhor permitira na sua terra da promissão representava algo mais cósmico que haveria de ocorrer no fim dos tempos. Simbolizava os acontecimentos estarrecedores do dia do Senhor. A descida dos gafanhotos sobre uma pequena região da Palestina dá uma pálida ideia do que será a destruição quando o Senhor vier na sua glória como juiz do mundo. 3 verdades são claramente definidas nesse texto. O alarme do Senhor. A trombeta chofar ou chifre de carneiro era tocada como um alarme pela sentinela que ficava sobre o muro. Em caso de invasões inimigas ou outras calamidades, a trombeta deveria ser sempre tocada para convocar o povo para uma guerra ou mesmo para alertar sobre a chegada iminente de um perigo ou calamidade. A cena toda se torna militar, aliás, mais do que militar, à medida que suas implicações cósmicas começam a ser vistas nos versículos 10 e 11. Pondo entre parênteses assim, que me falou o coração uma coisa, que muitas pessoas pensam que Deus é bonzinho, mas Deus não pode habitar com o pecado, ele não aceita o pecado. Deus castiga, isso aqui é castigo de Deus para disciplinar seu povo. Então isso acontece até hoje, Deus ainda disciplina seu povo. Nós devemos despertar para esses momentos quando nós somos castigados quando pecamos. As coisas acontecem porque nós pecamos contra Deus e muitas vezes nós estamos assim, fazendo do amargo doce e do doce amargo, vivendo uma vida errada e enganado, que Deus castiga o pecado. E o dia do Senhor vai ser um dia terrível. E esse texto fala sobre isso. João Calvino diz que o profeta não se dirige a cada um individualmente, mas a toda a nação, uma vez que do menor ao maior, toda a nação era culpada diante de Deus e merecia sua vingança, uma vez que apresentavam cerimônias religiosas a Deus, mas não havia o sentimento correspondente no coração. Quantas pessoas estão dessa maneira, né? Elas adoram a Deus, mas o coração dela está longe de Deus. Era o que acontecia com o povo de Israel. Nada ofende tanto a Deus como um culto desprovido de sinceridade. 2:12-13. Muitos só diz que só tem um nome de que é um crente, mas na realidade o coração dele está longe de Deus, né? Deus está mostrando ao seu povo por meio do soar da trombeta que o perigo só pode ser revertido pelo arrependimento, humilhação e reforma da conduta. Leslie Allen diz que novamente é uma convocação nacional, como em 1:2-14. A única esperança do povo era voltar-se para Deus em lamentação. Para encorajá-los a fazer isso, Joel faz soar uma trombeta militar, alertando o povo para uma ameaça iminente. James Wolfendale diz que 3 verdades devem ser aqui destacadas: o lugar do alarme, o significado do alarme e as razões do alarme. O lugar do alarme, 2:1. Tocai a trombeta em Sião. Sião era o lugar da morada de Deus, o lugar onde ficava o templo de Deus e onde se celebrava o culto a Deus. Dali emanava a palavra de Deus e os juízos de Deus. A trombeta toca em Sião e para Sião, e dali deveria reverberar para todos os moradores da terra. Os judeus pensavam equivocadamente que enquanto tivessem o templo,
Enquanto as cerimônias fossem ali celebradas, eles eram inexpugnáveis. A confiança deles estava no templo e não no Senhor do templo. Jeremias 7, 3, 4. O culto deles havia se tornado um amuleto, um substituto barato da sinceridade que deveriam prestar a Deus. Agora ele está falando com o povo dele, está corrigindo, disciplinando o povo dele. Imagine o povo do mundo que se volta para ouvir isto, não é de qualquer maneira que se serve o Senhor. Mas o Senhor é bonzinho, mas o povo do mundo está servindo Deus em partes, só no que agrada, se ouve só o que te agrada. Só elogios e nenhuma confrontação com a palavra de Deus para você se arrepender e abandonar todo tipo de pecado, né? E se voltar para Deus, confessar o Senhor, não é? E olha só como Deus castiga o povo dele. Imagine só, e você de qualquer jeito na porta larga ainda diz que é crente. Eu acho que você deve se arrepender de todo pecado que comete, confessar o Senhor como Salvador da sua alma. E é urgente esse negócio, que o Senhor já está nas nuvens já. Se arrependa hoje, enquanto é tempo. Porque Deus não nos fez para ir para o inferno, não é? Então eu perdoo seus inimigos, eu perdoo os meus, para que ele seja salvo no dia antes do Senhor voltar, né? Perdoa seus inimigos, aquele que se revolta contra você, porque ele não sabe quem é Deus. Deus está castigando o povo dele, não é o povo do... O povo do mundo, eles ficam assim, simpatizando, né? Mas o dia do Senhor vai ser um dia terrível. Não se iluda. O salário do pecado é a morte. Você está atolado em pecado e não quer se arrepender, quer servir a Deus mais ou menos. Em cima do muro você não está servindo a Deus, ou você se simpatiza com o Evangelho. O Senhor morreu na cruz do Calvário, foi coisa muito séria, para te salvar, para me salvar, né? Então não é de qualquer jeito que nós vamos assim dizer que Deus é bonzinho, não. Ele deu o único filho dele para morrer na cruz do Calvário, para pagar no teu lugar, no meu lugar. Né? Então vamos levar a sério o Evangelho. Não é de qualquer jeito que a gente se achega, é na humilhação mesmo, é gemendo e chorando que se alcança a vitória primeiro da salvação, né? Isso mais importante é a salvação da alma do que coisas materiais. Gente que chora e geme por coisas, mas a alma dele tem que estar salva. Deus, ele é Deus que pode tudo, dono do ouro, dono da prata. Mas a nossa alma tem que estar salva, o nosso nome tem que estar escrito no livro da vida. Se não tiver, nós vamos parar lá no inferno, no lago de fogo, depois com Satanás. Então leve a sério, quando você ouvir do Evangelho, é um chamado de Deus à sua vida, à sua alma. David Hubbard diz que Sião é um nome mencionado porque era o monte elevado onde se alojavam os sacerdotes, cujo dever era soar o alarme. Números 10, 9. Os habitantes de Jerusalém pensavam equivocadamente que estavam permanentemente protegidos, enquanto o templo permanece em pé. Jeremias 7, 3, 4. Imagine só porque tem crente, ele pensa só porque ele está lá dentro da igreja, ele está salvo. Se a vida dele estiver cheia de pecado e iniquidade, ele vai para o inferno, igual qualquer um que estiver no mundo a porta larga, se ele não estiver com os olhos abertos para a verdade, que ninguém pode ficar julgando os outros, não é? Mas só que a pessoa tem que estar pensando que o templo está salvando, as pedras da igreja não estão salvando ninguém, não. Quem salva é Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário. E obra também não está salvando ninguém, não. Porque tem muitas crentes que estão enganadas a respeito que ele está fazendo muita coisa para Deus, que as obras estão salvando ele, você está enganado. Porque nós somos salvos pela graça de Jesus Cristo, não por obra nenhuma. Nós somos salvos pela graça. Graças a Deus, para que nenhum homem se gloriasse. Deus me livre, né? Do jeito que o homem é soberbo. Deus me dá bem que Jesus nos salvou pela graça imerecida. Nós temos a misericórdia de Deus. Aleluia. Jaime Wolfendale diz corretamente que a igreja de Cristo é agora o Santo Monte, a cidade do Deus vivo e a escola de instrução para o universo. A igreja é o palácio espiritual do grande rei, que governa seu povo pelo seu espírito e governa o mundo pela sua providência. Na igreja, Deus revela tanto seu amor como seu julgamento. O julgamento começa pela casa de Deus. 1 de Pedro 4,17. Uma vez que Deus não permite pecado em sua própria residência, a igreja deve ser compíscua em sua elevação, adornada com santidade e leal em obediência. Tem muito crente cego, tem igreja que está atolada no pecado, que não vale a pena. Então tem que tomar cuidado também com certas igrejas heréticas, igrejas que estão ensinando coisas erradas para o povo de Deus. Tudo de qualquer jeito, tem que tomar cuidado com esse tipo de denominação. Então, o significado do alarme, 2:1. E dai voz ao rebate no meu santo monte. O alarme deveria soar não apenas para fora dos muros de Jerusalém, mas sobretudo para dentro dos muros da cidade santa. Deus não está apenas avisando seu povo a chegada de uma guerra, Deus está declarando guerra ao seu povo. Deus não se apresenta como aquele que avisa, mas como aquele que aciona as armas contra seu povo. Deus é o agente da guerra, ele não se apresenta aqui como defensor do seu povo, mas como o comandante que traz um exército numeroso e invencível contra seu povo para discipliná-lo. Vamos nos abaixar diante da disciplina de Deus.
que ele ama, mas ele castiga quem ama. Quando o povo deixa de acolher a graça, recebe juízo. Nós merecemos mesmo, porque se a gente não estiver debaixo de prova, a gente está aí tá muito folgado, tem crente que ele tá só assim, ele tá no confortável, ele não quer sair do conforto, por causa, né, para servir a Deus. Ele só quer coisas confortáveis, sabe? Aí quando Deus pega e dá um desconforto, em vez de ele entender a prova, ele começa a falar mal de tudo, né? Murmurar, feitos os israelitas no deserto. Quem não escuta a doce voz do amor recebe o chicote da disciplina. J. Given está correto quando diz que o pecado e a falsa segurança vêm sempre de mãos dadas. O tentador não somente leva o homem a pecar, também o persuade de que o pecado não tem consequências. Tá uma mentiraiada toda isso daí, esse negócio. O pecado tem consequência. E tem consequências gravíssimas. A voz da consciência é silenciada, a solene advertência da Escritura é desconsiderada e o homem induzido a pecar sem qualquer temor. Nessa hora, quando o perigo é iminente, o atalaia precisa tocar a trombeta. Razões do alarme, 2.1. O toque da trombeta trazia 2 avisos solenes. O perigo é iminente, 2.1. Perturbe-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e já está próximo, 2.1. A devastadora praga dos gafanhotos apontava para um iminente ataque militar, e o ataque militar era um prenúncio do dia do Senhor. Os judeus estavam anestesiados, indiferentes diante da situação. Pareciam estar sossegados às portas do juízo. Na verdade, só os loucos zombam do pecado. Só os insensatos pensam que podem transgredir a lei de Deus e escapar impunemente do seu juízo. Aqueles que agora vivem confortavelmente no pecado, tapando os ouvidos ao som da trombeta de Deus, desmaiarão de terror quando Deus acordar e se levantar contra eles em seu justo juízo. Salmo 73, 6, 20. O povo está perturbado, 2.1. Assim como os judeus estariam completamente desamparados diante da invasão dos assírios, os homens estarão também completamente perturbados e desamparados no dia do Senhor. Apocalipse 6, 12, 17. Os homens são muitas vezes céleres em buscar livramento dos males temporais e terrenos, mas lerdos para fugirem da ira vindoura. O dia do Senhor. O dia do Senhor é um termo que representa todos os juízos de Deus. 2.1, 11. Todos os juízos de Deus sobre a terra. Ele ocorre durante toda a história do reino de Deus. Ele está presente em cada julgamento particular. Esse dia, porém, culmina com o grande dia do juízo, na segunda vinda de Cristo, quando o Senhor se assentará no seu trono e julgará com justiça as nações. Mateus 25, 31, 46. Nesse dia os homens desmaiarão de terror. Nesse dia eles buscarão a morte, mas não a encontrarão. Nesse dia eles tentarão inutilmente escapar da ira do Cordeiro. 3 verdades devem ser aqui destacadas. A iminência desse dia, 2.1. Porque o dia do Senhor vem e já está próximo. 2.1. Assim como a chegada dos bandos invasores de gafanhotos apanhou o povo de surpresa e trouxe a devastação de suas lavouras, a destruição dos frutos, o colapso da economia, a cessação das oferendas do culto, assim também a invasão militar dos assírios viria como o romper da alva no alto de uma montanha. Não haveria tempo para fuga nem capacidade para resistência. De igual forma será o dia do Senhor, quando ele voltar entre as nuvens para assentar-se no seu trono e julgar as nações. Não haverá mais tempo para se preparar. O dia do Senhor não deve ser entendido apenas como o dia do juízo final. Todos os atos de juízo e disciplina de Deus ao longo da história que visam chamar o seu povo ao arrependimento e punir os impenitentes estão incluídos nesse dia. Dessa maneira, os soldados assírios foram os próprios ministros de Deus que executaram sua disciplina contra a rebelde nação de Judá. Embora os caldeus e assírios fossem pagãos, mesmo assim Deus os usou com o propósito de corrigir os judeus, o povo da aliança. Deus corrige seu filho porque ama. Né? É como um pai corrigindo os filhos, porque ama o filho, não quer ver o filho errado. Então ele corrige, dá o castigo. A calamidade desse dia. Dia de escuridade, densas trevas, dia de nuvens e negridão. 2.2. Esse será um dia de trevas e não de luz, de juízo e não de livramento para os impenitentes. As trevas falam do juízo de Deus. As trevas apontam para a ruína da condenação eterna. O dia do Senhor não será um tempo de perdão, mas de condenação. João Calvino diz que essa figura usada por Joel significa que o dia do Senhor será um dia de extinção de qualquer esperança para este mundo sem qualquer chance de restauração. O dia do Senhor pertence apenas à economia da sua soberana vontade. Ninguém pode saber nem determinar esse dia. Ninguém sabe nem pode determinar o dia em que o Senhor virá em juízo contra o seu povo. Como ninguém sabe o dia em que o Senhor Jesus há de voltar com grande poder e glória para julgar vivos e mortos, foi Deus quem enviou os gafanhotos. Entre parênteses, tem muitos que marcaram data, mas é mentira do diabo.
2:11. Foi Deus quem trouxe os assírios como vara de sua ira. Isaías 10, 5, 6. É Deus quem vai determinar o grande dia da volta do Senhor Jesus. Precisamos nos preparar para esse encontro. Amós 4:12. A irresistibilidade desse dia. 2:11. Sim, grande é o dia do Senhor e muito terrível. Quem o poderá suportar? Ninguém pode resistir à onipotência do divino juiz. Ninguém pode esquivar-se do seu escrutínio onisciente. Ninguém pode se esconder da sua onipresença. Ninguém pode questionar os ditames da sua justiça. Ninguém pode justificar a si mesmo diante das exigências da sua lei. Ninguém pode escapar da justa sentença que ele pronuncia. Esse será o dia em que Deus vai disciplinar o seu povo e julgar os impenitentes. Ninguém pode escapar. A vitória de Deus será completa, afinal, naquele glorioso dia. Ao fim, todos precisarão obedecer aos soberanos propósitos de Deus. O povo da aliança será disciplinado e restaurado. Os ímpios, mesmo não sabendo ou não crendo, terão de cumprir os desígnios de Deus, fazendo sua vontade. Até mesmo Satanás, nosso arqui-inimigo, terá de cumprir os propósitos soberanos de Deus. O Senhor reina e tudo está rigorosamente debaixo de seus pés. Os juízos de Deus na história são prenúncio daquele grande dia final, quando Jesus voltar em sua majestade com grande poder e glória. Naquele dia os homens desmaiarão de terror, eles ficarão perturbados e buscarão se esconder nas cavernas e grutas. Eles rogarão aos montes para caírem sobre eles. Eles estarão com medo e não da morte, mas de enfrentar o Senhor reto juiz na sua ira. O exército do Senhor 2:11. O profeta Joel faz uma descrição da invasão dos gafanhotos como um símbolo da invasão militar que, por sua vez, é um tipo do grande dia do Senhor. Ele descreve tanto os gafanhotos como soldados assírios, como um grande povo e como poderosos exércitos sob suas ordens. Nem os gafanhotos nem os exércitos inimigos agem fora do controle divino. Eles estão a serviço de Deus para disciplinar o povo da aliança. Vamos destacar 7 características dos exércitos de Deus. Primeiro, é poderoso pela sua quantidade e velocidade. 2:2. Como a alva por sobre os montes, assim se difunde um povo grande e poderoso, qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá, pelos anos adiante, de geração em geração. 2:2. A chegada dos gafanhotos é como a chegada de grandes hordas, como um exército fortemente armado. Esse exército surge de forma súbita e geral, visível e veloz como a luz do sol no alto de um monte. A luz não chega com a mesma velocidade nos vales e planícies, mas quando olhamos para o pico dos montes, no momento onde antes reinavam as trevas da noite, surge forte e veloz a soberana luz. Agora o profeta Joel diz que o Senhor pode também rapidamente estender sua mão sobre o seu povo, como a luz da aurora se espalha celeremente no alto de uma montanha. Tanto os gafanhotos como os soldados assírios são retratados pelo profeta como um povo grande e poderoso, assim como os lavradores não puderam resistir à invasão dos gafanhotos, assim como os judeus não puderam impedir a invasão das hordas assírias, assim também os homens não poderão resistir àquele que virá em majestade e glória para julgar os vivos e os mortos. Em segundo lugar, é poderoso pela sua devastação. 2:3. À frente dele vai fogo devorador, atrás a chama que abrasa, diante dele a terra como um jardim do Éden, mas atrás dele um deserto assolado. Nada lhe escapa. 2:3. Coisa alguma escapava ao ataque dos gafanhotos, nem homens, nem animais, nem vegetação alguma. Assim como o bando de gafanhotos provocam uma terrível devastação, os exércitos assírios também eram implacáveis em sua marcha expansionista. Eles devastariam as cidades e campos. Isaías 36:10, 37:11, 13 e 18. Os assírios eram conhecidos pela sua crueldade. Eles matavam impiedosamente homens, mulheres, crianças e faziam montões de cabeças na porta da cidade por onde passavam. O profeta adverte os judeus, mostrando-lhe que, embora eles morassem numa região deleitosa e frutífera, um verdadeiro paraíso como o jardim do Éden, essa terra seria devastada e se tornaria um deserto, como Deus fez com as planícies fertilíssimas de Sodoma e Gomorra. O pecado traz em si o DNA da morte, onde ele habita, a destruição se torna inevitável. Em terceiro